Imagine estar em 1840. Você é um capitão navegando no extremo sul do Pacífico e, de repente, dá de cara com uma parede. Mas não qualquer parede. Uma muralha colossal de gelo, com 1 milha de altura, estendendo-se até onde os olhos conseguem ver. Você vira o navio. Navega e navega e navega e acaba exatamente no ponto de partida. É como se estivesse preso dentro de um globo invertido. E aí a pergunta bate: será que a Terra realmente é como dizem? Ou a Antártida guarda segredos que jamais deveriam vir à tona? O continente mais hostil da Terra, a Antártida. Um nome que soa gelado até quando sussurrado. Mas você já parou para pensar o quão extrema essa Terra realmente é? Visualiza isso. Uma planície infinita de gelo branco, tão grande e silenciosa que chega a parecer outro planeta, não é exagero. A NASA, por exemplo, treina astronautas lá para futuras missões a Marte, sim, Marte. Porque em termos de ambiente inóspito, a Antártida é o mais próximo que temos de um planeta alienígena sem sair da Terra. A maior parte das pessoas não faz ideia do tamanho colossal desse continente. Nas projeções de mapas que a gente vê na escola, a Antártida parece só um rodapé gelado lá embaixo, mas isso é uma ilusão. Na realidade, ela é maior que a Europa inteira. É mais que o dobro da Austrália. Seria capaz de engolir os Estados Unidos, o México, o Golfo do México e parte do Canadá, tudo de uma vez, e ainda sobraria espaço para o gelo dançar. E sim, ela é coberta quase inteiramente por gelo. Cerca de 99,6% do território está enterrado sob uma crosta congelada com mais de 2 quilômetros de espessura. Para você ter uma ideia, essa camada de gelo tem em média 2.160 metros de espessura, mais do que a altura de 7 torres Eiffel empilhadas. Mas não para por aí. A Antártida é também o lugar mais ventoso do planeta. Lá, os ventos atingem velocidades de até 96 km/h, impulsionados por um fenômeno sinistro chamado ventos catabáticos, rajadas extremamente densas e frias que descem dos planaltos gelados e atravessam os vales como lâminas cortando o silêncio. Se isso não bastasse, o clima é tão seco que certas regiões ali são tecnicamente desertos, mesmo com toda aquela aparência de gelo eterno. Paradoxal, né? É o lugar mais seco e, ao mesmo tempo, guarda 60% de toda a água doce do planeta. Só que congelada, intocada, intocável. E agora segura essa. O continente fica isolado por milhares de quilômetros de mar aberto. A parte mais próxima de terra habitada é a Península Antártica, que se estende até cerca de 1.000 quilômetros da Terra, do fogo na Argentina. Mas entre esses dois pontos está a temida Passagem de Drake, uma das áreas oceânicas mais violentas e intransitáveis do mundo. Correntes fortíssimas, ondas monstruosas, clima instável. É quase como se o oceano estivesse tentando proteger um segredo. Poucas pessoas sabem, mas a Antártida não é só um deserto gelado. Ela é antiga, muito mais antiga do que a maioria dos continentes. E embaixo de todo esse gelo estão lagos. Sim, lagos inteiros, escondidos, enterrados, trancados no tempo. Estima-se que existam cerca de 400 lagos subglaciais debaixo da Antártida. Alguns com até 3 quilômetros de profundidade. Esses lagos foram descobertos a partir da década de 1970, com o avanço de tecnologias como radar sísmico e satélites de penetração geológica. Ou seja, temos o maior deserto gelado do planeta, onde ninguém vive permanentemente, com um clima que impede quase qualquer forma de sobrevivência humana, ventos que parecem hostis por natureza, e ainda uma rede subterrânea de lagos antigos, completamente isolados do mundo exterior há milhões de anos. E o mais bizarro, a maior parte dessas águas subterrâneas ainda está por ser explorada. É como se o continente estivesse escondendo algo que não deveria ser encontrado. Os lagos secretos sob o gelo. No mundo da Antártida, nada é simples, nada é óbvio e, definitivamente, nada é normal. Sob aquele tapete branco que parece imóvel, existe um sistema escondido de lagos subterrâneos,
cerca de 400 lagos subglaciais, todos mantidos em estado líquido, mesmo a quilômetros abaixo do ponto de congelamento. E o mais fascinante, esses lagos não são visíveis a olho nu. Eles foram descobertos usando radares de penetração, sismógrafos e satélites equipados com sensores de radar. Tecnologia de ponta só, para tentar enxergar o que o gelo não quer mostrar. Dentre todos esses lagos, um deles ganhou destaque global, o enigmático Lago Vostok. Descoberto por cientistas russos na década de 1990, esse lago está localizado a quase 4.000 metros abaixo da superfície de gelo. É o sexto maior lago em volume do planeta. Sim, do planeta. Mesmo estando trancado sob gelo há 15 milhões de anos, agora segura essa, ele não está congelado. Cercado por quilômetros de gelo por todos os lados, em um dos lugares mais frios da Terra, e ainda assim, está líquido. Como? Graças ao calor geotérmico vindo do interior da Terra, que aquece a base do lago o suficiente para impedir que congele. É como se a natureza dissesse, esse lago precisa ficar escondido, mas não congelado. E isso só deixa tudo mais suspeito. A existência de calor interno ali também levanta questões sobre o que pode estar vivendo lá embaixo. Se há água líquida, há chance de vida. E se essa vida estiver isolada há milhões de anos, ela pode ser completamente diferente de tudo que conhecemos. Mas não para por aí. A pressão lá embaixo é absurda. A ausência de luz, a total falta de oxigênio livre, a combinação de frio extremo com salinidade. Tudo isso cria um ambiente extremo até para micro-organismos. Mas nós, humanos, somos teimosos. Se existe um buraco no mapa, a gente vai cavar. Literalmente. Foi exatamente isso que uma equipe de cientistas fez em 2012. Usando uma broca especial, os russos perfuraram a crosta de gelo até chegar a poucos metros da água do Lago Vostok. E quando finalmente alcançaram, uma coisa aconteceu. A água do lago subiu sozinha pela pressão até congelar na superfície. E foi essa amostra congelada que eles analisaram. O que eles encontraram deixou o mundo inteiro de queixo caído. Micro-organismos vivos, DNA, bactérias, sequências genéticas que não batiam com nada que a gente já tinha visto antes. Mais de 3.500 sequências genéticas foram identificadas. 94% delas eram de bactérias, mas os 6% restantes deixaram uma pulga atrás da orelha. Algumas eram similares a organismos marinhos modernos. Outras ninguém sabia explicar. A especulação explodiu. Seriam espécies antigas que evoluíram isoladas? Será que alguns desses organismos poderiam ser mais complexos do que imaginamos? Ou, e aqui é onde começa a teoria de doido, será que tem vida inteligente aquática escondida ali? Foi a partir daí que nasceu o mito do organismo 46B, um polvo supostamente encontrado no lago. Mas essa história é tão absurda que a gente vai guardar para mais tarde. O que importa agora é, o lago está vivo e ainda há muito o que descobrir. O mais curioso, por que só recentemente tivemos acesso a esse lugar? Se o lago é conhecido desde os anos 90, por que só em 2012 conseguiram amostras? As condições são difíceis? Sim. Mas alguns acham que pode haver um bloqueio proposital de acesso. Afinal, o que existe lá pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida e sobre a história do nosso planeta. E o Lago Vostok não é o único. Há outros lagos subglaciais ainda mais profundos, mais salgados e menos explorados, e alguns deles, como veremos mais adiante, guardam segredos ainda mais bizarros. A vida que não deveria existir. O Lago Vostok não é só um milagre geológico. Ele virou uma porta aberta para um mundo que, talvez, nunca fosse para ser revelado. Lembra dos 3.500 tipos diferentes de DNA encontrados nas amostras? A maioria era de bactérias, o que já era esperado. Mas 6% dos organismos encontrados simplesmente não batiam com nada conhecido. E aí, claro, veio o boom. Começaram a surgir teorias. Cientistas e internautas do mundo todo começaram a especular o que poderia estar lá embaixo. Com 15 milhões de anos de isolamento, qualquer forma de vida ali teria evoluído em condições tão únicas
que poderiam parecer alienígenas para nós. Mas nada bateu tão forte na imaginação coletiva quanto uma história específica, o tal do organismo 46B. Segundo essa lenda, uma equipe russa, ao perfurar o gelo do Lago Vostok em 2012, teria tido contato com uma criatura marinha monstruosa. Seria um tipo de polvo gigante, com inteligência avançada, capaz de interferir em equipamentos eletrônicos, mudar de forma e até paralisar suas vítimas liberando toxinas na água. Dizem que ele teria matado 2 cientistas e que, no fim, a criatura foi capturada, mas logo foi confiscada por autoridades russas e sua existência oficialmente negada. Cara, é quase um filme de ficção científica. E tem um detalhe importante. A lenda do organismo 46B não nasceu no Reddit, nem em fóruns de conspiração malucos. Ela surgiu em um blog real, escrito por C. Michael Forsyth, ex-escritor do tabloide Weekly World News, aquele jornal que vendia bebê alienígena encontrado em hospital nos anos 90. Ou seja, era para ser uma obra de ficção declarada, uma sátira. Só que a internet, como sempre, ignorou esse detalhe pequeno e transformou a ficção em teoria da conspiração global. A ironia, a coisa toda parece plausível. E sabe por quê? Porque polvos reais já são criaturas bizarras o suficiente. Eles têm 3 corações, sangue azul, cérebro distribuído pelos tentáculos e habilidades absurdas de camuflagem. Existem espécies no Oceano Antártico com comportamentos complexos, comunicação por cor e resistência ao frio extremo. Então, um polvo mutante do gelo não parece tão fora da realidade assim. Isso é o que faz a lenda pegar. A mistura de ficção plausível com fatos científicos reais. Mas vamos aos fatos duros. A amostra do Lago Vostok não encontrou polvos gigantes. Que os cientistas detectaram foram sequências genéticas compatíveis com organismos unicelulares, algumas das quais similares a espécies de ambientes como fontes termais e sedimentos oceânicos profundos. Ainda assim, em 2020, uma equipe encontrou DNA 97% compatível com o bacalhau antártico, uma espécie real que vive no litoral do continente. A suspeita imediata foi de contaminação, algo sempre possível em expedições tão delicadas, mas nem todo mundo aceitou essa explicação. Alguns acreditam que a descoberta foi maior do que os governos estão dispostos a admitir. Outros juram que a Rússia está tentando armar biologicamente alguma forma de vida extrema. E uma galera foi mais longe ainda que há. Lá no fundo, um ecossistema inteiro, fechado, inteligente e possivelmente consciente. No meio disso tudo, uma coisa é certa. O Lago Vostok revelou que a vida encontra um jeito, mesmo no lugar mais impossível da Terra. E isso abre uma porta que ninguém queria abrir. Se existe vida ali, o que mais pode existir sob o gelo esperando para ser descoberto? A Cachoeira de Sangue e o Lago Profundo. Em um dos poucos lugares da Antártida onde o gelo dá uma trégua e revela a rocha nua, existe um fenômeno tão bizarro que parece cena deletada de um filme de terror. A Geleira Taylor, localizada no famoso Vale Seco de McMurdo, abriga uma queda d'água que literalmente parece sangrar. Não é força de expressão, é sangue mesmo. Ou pelo menos, parece muito. De dentro da geleira, escorre uma água avermelhada, densa, que se mistura com o branco puro da paisagem, como se a terra tivesse levado uma facada e começado a sangrar ali mesmo. É chamada de Blood Falls, ou em bom português, Cachoeira de Sangue. Por muito tempo ninguém sabia o que era aquilo. Sério, até cientistas experientes ficaram boquiabertos. A hipótese mais aceita era que algum tipo de bactéria colorida vivia ali, dando aquele tom estranho à água. Só que, quando analisaram de verdade, o buraco era mais embaixo. Em 2017, o cientista Ken Levy, da Universidade Johns Hopkins, usou microscópios eletrônicos ultra avançados para investigar amostras da cachoeira. O que ele descobriu foi ainda mais fascinante. A água contém nanoesferas de ferro, estruturas microscópicas, 100 vezes menores que um glóbulo vermelho,
que oxidam assim que tocam o oxigênio do ar. Em outras palavras, a cachoeira enferruja, ao vivo, diante dos nossos olhos. Essas nanoesferas vêm de um lago subterrâneo localizado a cerca de 400 metros abaixo da geleira. Lá embaixo, esse lago está completamente isolado do ar. É salgado pra caramba, quase 10 vezes mais salgado que o oceano, e permanece líquido mesmo a 20 graus. Sim, você leu certo. Você leu. Água que não congela a 20 graus. Se isso não é bizarro, eu não sei o que é. Mas segura que vem mais. Mesmo nesse ambiente extremo, sem luz, sem oxigênio, sem calor, existe vida. Cientistas encontraram 3 espécies de arqueias do tipo Haloarchaea, micro-organismos que amam sal e sobreviveriam tranquilamente em Marte ou Europa, a lua de Júpiter. E não para por aí. O lago subterrâneo também abriga uma alga verde fotossintética, que serve de alimento para essas bactérias extremófilas. Ou seja, ali existe um ecossistema funcional completamente isolado da superfície, uma biosfera fechada, viva e pulsante, escondida debaixo da geleira como se fosse um aquário alienígena. Agora, pensa comigo. Se isso pode existir embaixo da Antártida, por que não existiria em outros planetas congelados do Sistema Solar? A existência dessa vida subglacial está influenciando inclusive missões espaciais. Agências como a NASA e a ESA estão estudando Blood Falls e o Lago Profundo como analogias para investigar possíveis formas de vida em Encelados, Europa e Marte, mas tem mais um elemento aqui que joga a cereja no bolo do mistério. As vibrações da plataforma de gelo Ross, a maior da Antártida, com tamanho equivalente à França, produzem frequências sísmicas que parecem música. Sim, música. Sensores sísmicos captaram padrões de vibração causados pelo vento soprando sobre as dunas de neve. O resultado foi uma espécie de canto do gelo, um som profundo e ressonante que muda conforme a geleira derrete ou se movimenta. Você não ouve com os ouvidos, mas os sensores sentem. É como se o continente tivesse sua própria trilha sonora, tocando em silêncio há milênios. Entre águas que sangram, lagos que nunca congelam e sinfonias subterrâneas, uma coisa fica clara. A Antártida respira, vive e esconde mais do que podemos imaginar. Os exploradores e os segredos enterrados. No início do século XX, a Antártida era o último grande mistério do planeta Terra. Um território congelado e inexplorado, onde apenas os mais ousados, ou mais loucos, se atreviam a pisar. Nessa época, nasceu a chamada Era Heróica da Exploração Antártica e, com ela, algumas das histórias mais épicas e trágicas da humanidade. E ninguém representa melhor essa era do que Robert Falcon Scott e Ernest Shackleton. Robert Scott, oficial da Marinha Real Britânica, viu na Antártida a chance de provar seu valor de ascender socialmente, de entrar para a história. Desesperado por reconhecimento após a morte do pai e do irmão, ele aceitou liderar uma expedição ao Polo Sul no início dos anos 1900. Sua missão: ser o primeiro homem a fincar uma bandeira humana no ponto mais remoto do planeta. Ao seu lado estava Shackleton, outro explorador destemido, mas com uma visão bem diferente. Para ele, o sucesso de uma missão era medido pela sobrevivência da tripulação, e não por medalhas. Juntos, embarcaram no navio Discovery, enfrentando temperaturas assassinas, tempestades impiedosas e, claro, o escorbuto, que corroía os corpos de quem ousava desafiar o continente. Eles chegaram perto do Polo Sul, mas não o suficiente. Com suprimentos acabando e tripulantes morrendo, tiveram que recuar. E foi Shackleton quem tomou a decisão de voltar, salvando todos, mas criando um racha irreparável com Scott, que queria seguir mesmo com tudo desmoronando. A rivalidade virou pessoal. Scott passou a sabotar Shackleton. Proibiu ele de usar áreas seguras de pouso em futuras expedições, como o Estreito de McMurdo. Era como se a glória importasse mais do que a vida, mas Shackleton não desistiu. Em 1907, ele voltou à Antártida com seu próprio navio, o lendário Nimrod.
e chegou a 95 milhas do Polo Sul, o mais perto que alguém já havia chegado até então. Novamente, ele priorizou sua tripulação e voltou antes do colapso total. E essa virou sua marca, o capitão que salvava todos, mesmo que isso significasse abdicar da glória pessoal. Scott, por outro lado, voltou com sangue nos olhos. Em 1911, embarcou na missão definitiva. No navio Terra Nova, liderou uma nova expedição ao Polo Sul, determinada a ser a primeira, custe o que custar. Mas o destino já tinha outros planos. Quando ele finalmente chegou ao Polo, em 17 de janeiro de 1912, lá estava ela, a bandeira norueguesa. Roald Amundsen, rival silencioso e mestre da preparação meticulosa, havia chegado um mês antes. Scott e sua equipe estavam devastados. E o pior ainda estava por vir. Na volta, um a um de seus homens começou a morrer, congelados, famintos, exaustos, até que o próprio Scott sucumbiu ao frio, morrendo congelado numa tenda de neve junto com seus companheiros. Seus corpos só foram encontrados meses depois, junto com uma coleção de registros e algo a mais. Fósseis, sim. Fósseis de madeira petrificada. Provas físicas de que a Antártida já foi um continente coberto por florestas. E é aqui que o mistério começa a se desenhar de forma mais profunda. Esses fósseis foram a primeira evidência sólida de que a Antártida já foi parte de um supercontinente tropical, a lendária Pangeia. Ou seja, aquele lugar onde hoje nada vive, um dia já teve árvores, plantas, animais e talvez até civilizações. Essa descoberta fez barulho no meio científico, mas pouca gente percebeu a implicação mais estranha. Se a Antártida já foi quente, o que mais pode estar enterrado debaixo do gelo? E se não fosse Scott, movido por orgulho e tragédia, talvez esses fósseis nunca tivessem sido encontrados. Foi nesse ponto que a Antártida deixou de ser só gelo e pinguim e passou a ser o centro de uma crescente rede de perguntas sem resposta. Por quê? Se existe floresta soterrada, o que mais pode estar adormecido lá embaixo? Anomalias e conspirações. Se até agora tudo parecia estranho, agora começa a ficar assustador de verdade, porque além das condições extremas, das criaturas bizarras e das histórias de exploração, a Antártida esconde fenômenos que desafiam até as leis da física como conhecemos. Vamos começar com um termo simples: anomalia gravitacional. Na Antártida Oriental existe uma região chamada Terra de Wilkes, onde em 2006 a NASA detectou uma discrepância gigantesca no campo gravitacional local. Traduzindo, a gravidade lá não se comporta do jeito que deveria. Quando os cientistas estudaram mais a fundo, descobriram algo absurdo. Existe uma estrutura enterrada sob o gelo com 450 quilômetros de diâmetro. Para comparar, a cratera de Chicxulub, no México, que foi responsável por exterminar os dinossauros, tem cerca de 180 quilos, ou seja, isso é mais que o dobro. Se for mesmo uma cratera de impacto, ela não apenas teria mudado o clima da Terra, ela poderia ter sido responsável por romper o supercontinente Gondwana, separando a Antártida da Austrália há milhões de anos. E aí, claro, surgem as perguntas: isso foi causado por um asteroide? Ou há algo ainda mais profundo soterrado ali embaixo? E não para por aí. Em 2017, imagens de satélite revelaram algo que parece ficção: um buraco gigante aberto no meio do gelo. Mas quando digo gigante, não é exagero de youtuber. Era um buraco do tamanho da Irlanda, cerca de 78 mil quilômetros de vazio no meio do mar de Weddell. E sabe o mais louco? Esse fenômeno já tinha sido registrado nos anos 70, mas desapareceu e voltou do nada, décadas depois. Os cientistas chamam isso de polínia, um buraco de água aberta no gelo marinho. Em teoria, ele se forma quando águas mais quentes sobem e derretem o gelo. Mas esse era grande demais, profundo demais, e ninguém conseguia explicar como um polínia daquele tamanho pôde surgir tão rápido e depois simplesmente desaparecer.
Alguns acreditam que ele foi causado por interferência climática extrema. Outros acham que há algo subterrâneo, um vulcão, uma base secreta, uma abertura. E falando em aberturas, você sabia que existe uma teoria de que a Antártida é a entrada para a Terra Oca? Pois é. A ideia de que nosso planeta seria um grande invólucro com civilizações escondidas no interior é antiga, mas ganhou força com os relatos de vórtices magnéticos estranhos, sinais de rádio inexplicáveis e a já mencionada anomalia de Wilkes. A ciência moderna refuta tudo isso. Mas, e se algumas das evidências estiverem sendo propositalmente desacreditadas? Agora junta isso com outro evento curioso. Em 1964, a Marinha Real Britânica, a bordo do navio HMS Protector, encontrou algo inusitado na ilha Bouvet, um ponto extremamente remoto entre a África do Sul e a Antártida. Ali, no meio do nada, encontraram um bote salva-vidas abandonado, sem marcações, sem nomes, sem sinal de sobreviventes, só um barco misterioso parado numa lagoa congelada. E também havia remos e um barril de óleo, mas nenhuma explicação. 2 anos depois, uma nova expedição foi até o local e o bote desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Não havia registros nem destroços, nada. Até hoje ninguém sabe de onde veio aquele bote ou para onde foi. E muitos acreditam que ele nunca deveria ter sido encontrado. Soma isso tudo: cratera gigante soterrada a buraco, do tamanho de um país, gravidade fora do normal, sinais sísmicos que parecem música, e objetos misteriosos surgindo e sumindo sem explicação. É como se a Antártida fosse uma grande caixa preta da humanidade, um lugar onde o planeta deixou seus segredos mais bizarros e onde qualquer coisa fora do padrão é enterrada, literalmente. E como você vai ver na próxima parte, algumas dessas conspirações envolvem coisas ainda mais pesadas: nazistas, OVNIs e alienígenas. Preparado para isso? UFOs, nazistas e pirâmides. Beleza. A gente já falou de gelo, de fósseis, de lagos subglaciais, de criaturas estranhas e de anomalias gravitacionais. Mas agora a gente entra em território sagrado da conspiração. OVNIs, nazistas e civilizações antigas enterradas no gelo. É aqui que a Antártida ganha status de central secreta de tudo que é teoria maluca que você já ouviu falar. Vamos começar com os nazistas, porque, claro, sempre tem nazista no meio quando o assunto é conspiração. Durante a Segunda Guerra Mundial, há registros de que o Terceiro Reich enviou missões para a Antártida. Eles desembarcaram numa área chamada Terra da Rainha Maud, uma região já reivindicada pela Noruega. Mas os alemães foram lá, fincaram bandeiras, mapearam a região e chamaram aquilo de Neuschwabenland, ou Nova Suábia. Oficialmente, a missão era para instalar uma estação baleeira, mas a galera da conspiração acredita que os nazistas construíram ali uma base militar subterrânea secreta, para onde Hitler teria fugido ao fim da guerra. Segundo essa teoria, a base era equipada com tecnologia avançada, naves circulares, armamento eletromagnético e até protótipos de discos voadores. A base teria sobrevivido por anos até ser atacada por forças americanas e britânicas nos anos 50, durante operações militares secretas que nunca foram oficialmente reconhecidas. E claro, os IMA teriam usado bombas nucleares para destruir tudo. Só que isso, segundo as teorias, foi abafado por acordos internacionais, porque a humanidade não estava pronta para saber. Ficção científica? Com certeza parece, mas a coisa só piora, ou melhora, se você curte esse tipo de mistério, quando entra o elemento extraterrestre na equação. Isso mesmo. Segundo algumas linhas conspiratórias, a base nazista foi construída com a ajuda de alienígenas, ou melhor, era uma fachada para esconder uma base alienígena que já estava ali há milênios. A teoria diz que os nazistas encontraram algo antigo e poderoso enterrado sob o gelo, uma tecnologia avançadíssima, algo que não foi feito por mãos humanas. E aí a gente entra no território dos antigos astronautas.
A ideia de que seres de outro planeta visitaram a Terra no passado e deixaram artefatos, construções e até conhecimento espalhado. E é nesse ponto que entram as pirâmides da Antártida. Você já deve ter visto fotos circulando por aí. Formações triangulares perfeitas com ângulos tão simétricos que parece montagem. Mas são reais, tiradas de satélite por agências espaciais ou pesquisadores. Formações que emergem do gelo em áreas remotas, inacessíveis e que realmente parecem pirâmides. A explicação oficial são montanhas cobertas de gelo com topos expostos. Chamam isso de Nunatak, um pico que atravessa a superfície glacial. Mas e se não forem só montanhas? Afinal, se a Antártida já foi uma região tropical, como indicam os fósseis, encontrados, quem viveu lá? O que foi construído antes de tudo ser soterrado? E aí entra a bomba. Algumas teorias dizem que a Antártida foi, na verdade, o lar de Atlântida, a lendária civilização perdida descrita por Platão. Uma sociedade tecnologicamente avançada, destruída por um cataclismo e que teria deixado rastros enterrados no gelo, ou talvez sepultada intencionalmente. Imagina o que encontrariam se escavassem de verdade. Tem gente que acredita que isso já foi feito em segredo, que governos sabem da verdade há décadas, mas escondem tudo em nome da segurança global. E se você acha que isso é exagero, lembre que o Tratado da Antártida proíbe atividades militares, mineração e até pesquisas em algumas regiões. Nenhum civil pode simplesmente visitar a Antártida. Acesso só com autorização governamental e sob rígido controle. E todos os países do mundo, curiosamente, concordam com essas regras, mesmo os que vivem em guerra entre si. Conveniente demais, né? E sobre os OVNIs? Relatórios de avistamentos de objetos voadores sobre a Antártida são reais. Vários deles registrados por satélites e sensores militares. Claro, a explicação oficial é sempre a mesma. Fenômenos naturais, anomalias climáticas, erro de leitura. Mas quando você junta todas essas histórias, parece difícil ignorar. Bases abandonadas que somem do nada, buracos gigantes que aparecem sem explicação, vibrações no gelo que parecem código pirâmides com proporções egípcias, um continente inteiro cercado por leis internacionais para ninguém. Fé explorar demais. Será que ainda estamos falando de gelo? Ou será que a Antártida é o maior cofre de segredos da humanidade? E o que é real? Depois de tudo isso, você deve estar se perguntando: tá, mas o que é real? O que é fato comprovado? O que é invenção? E o que é conveniência? Vamos por partes. O polvo monstro organismo 46B, falso. Totalmente fictício. Criado como sátira num blog de um ex-escritor do Weekly World News, aquele jornal sensacionalista de supermercado. Mas olha só, ele se espalhou tanto que virou verdade para muita gente. Porque no fundo, faz sentido demais para ser ignorado. As pirâmides, explicação oficial, são montanhas chamadas Nunataks, que emergem do gelo e formam ângulos geométricos por causa da erosão. Só que as fotos são perturbadoramente simétricas, e como ninguém pode ir lá verificar, o mistério só cresce. A base nazista? Sim, os nazistas estiveram na Antártida, mas era uma missão baleeira, não um bunker secreto. A tal Neuschwabenland existiu, mas durou pouco e foi abandonada. Só que quando você mistura isso com relatos de OVNIs e testes nucleares posteriores na região, o caldo entorna. OVNIs na Antártida? Existe documentação de objetos não identificados sobrevoando a região. Se são naves alienígenas ou fenômenos naturais, ninguém bate o martelo. Mas, como sempre, ninguém explica direito também. Atlântida debaixo do gelo? Pouco provável. A Antártida está coberta por gelo há pelo menos 15 milhões de anos, muito antes dos humanos surgirem. Mas isso não impede as pessoas de especularem que talvez algo mais antigo tenha estado lá. A cratera de 450 quilômetros de diâmetro, real, detectada por instrumentos da NASA, cientificamente considerada uma possível cratera de impacto, ainda em análise. Se confirmada, pode ter sido responsável por mudanças
geológicas massivas no planeta. O Lago Vostok e o Lago Profundo, 100% reais, cheios de vida microscópica, ainda sendo estudados. Ambientes extremos que desafiam nossa compreensão da biologia. E, talvez, a chave para entender como a vida poderia existir em outros planetas. Ou seja, muita coisa é real. E muita coisa não precisa ser totalmente real para ser perturbadora. Porque o ponto principal é a Antártida é diferente. Muito diferente. Ela não é só um lugar gelado onde pinguins vivem. É um continente onde o impossível parece comum. Onde tudo é escondido, controlado, restrito. Onde o passado da Terra ainda está conservado como um fóssil gigante. E talvez, com ele, verdades que não suportariam o calor do debate público. E se a gente pensar bem, por que todos os países do mundo concordaram em manter esse lugar praticamente intocado? Isso nunca acontece. Nunca. Exceto lá. Então, no fim das contas, o que é real? A única certeza é que nem tudo está sendo contado. E talvez nem tudo deva ser contado. Então agora me diz, com tudo isso que você ouviu, você acha que já sabemos tudo sobre a Antártida? Ou será que o gelo ainda esconde verdades que o mundo não está pronto para encarar? Se curtiu esse mergulho gelado no mistério, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu por assistir e até a próxima viagem pelos segredos ocultos do nosso mundo. Fique curioso, fique gelado.